É uma honra poder apresentar o professor Peter Moss hoje. Peter Moss é pesquisador da Thomas Column Research Unit e professor da área de provisão da primeira infância do Institute of Education da University of London, da Inglaterra. Peter, would you please? Well, hello from London. It's a great pleasure and privilege to be with you all today, if only virtually, and to say a few words of welcome at the start of this seminar, an event that provides an opportunity for reflection among members of an education community. É um grande prazer e privilégio estar com vocês hoje, ainda que virtualmente, e dizer algumas palavras de boas-vindas no início desse webinário, um evento que oferece oportunidade de reflexão entre os membros de uma comunidade de educadores. This year is, of course, dominated by the coronavirus pandemic, which has caused such suffering and disruption across the world. It has also shown up in stark relief the failings of countries and of the global order, the insecurities and injustices that have festered, the neglect and erosion of welfare states, the selfishness and lack of trust that have undermined cooperation and solidarity. Este ano é, claro, dominado pela pandemia do coronavírus, que causou muito sofrimento e caos no mundo todo. Ela também nos mostrou muito explicitamente as falhas dos países e da ordem global, as inseguranças e injustiças que se multiplicaram, a negligência e a erosão dos estados de bem-estar social, o egoísmo e a falta de confiança que diminuem a cooperação e a solidariedade. But there is another side. As with any major crisis, the pandemic forces us to ask, where next? Do we just want to go back to the old normal? Or do we think that the old normal was the problem? And do we want instead to move to something different and better? Mas há um outro lado. Como em qualquer grande crise, a pandemia nos força a perguntar: para onde vamos na sequência? Queremos apenas voltar ao velho normal? Ou queremos pensar que o velho normal era o problema e desejamos, em vez disso, caminhar para algo diferente e melhor? If the latter, if we want to use this tragedy to provoke new thinking and creative action, to transform our world so we can believe in it again, then we can take inspiration from another event this year, the 100th anniversary of the birth of one of the great educators of the 20th century, Loris Malaguzzi, who will always be associated with the municipal schools for young children in Reggio Emilia and with their innovative early childhood education. Se esse for o caso, se queremos usar esta tragédia para provocar novos pensamentos e novas ações, para transformar nosso mundo de um modo que possamos acreditar nele novamente, então podemos nos inspirar em um outro evento neste ano, o centenário do nascimento de um dos maiores educadores do século XX, Loris Malaguzzi, que sempre será associado às escolas municipais para crianças em Reggio Emilia e seu sistema de educação infantil inovador. This was a pedagogical project with its origins in another catastrophe, years of fascist dictatorship, Nazi occupation, and the devastation of war. But it was also a project born of hope and belief in renewal that a better world was possible. As Malaguzzi wrote towards the end of his life, after the war, after the grief and after the ruins, there was a very strange phenomenon, impetuous and strong. It made possible a great longing, great fervor, and great excitement. It was the ridiculous capacity of being able to think anything and to think that anything could be physically realized. Reggio Emilia
é um projeto pedagógico com suas origens em uma outra catástrofe. Anos de ditadura fascista, de ocupação nazista e a devastação da guerra. Mas também é um projeto nascido de esperança e crença na renovação. Crença de que um mundo melhor é possível. Como Malaguzzi escreveu, próximo do fim de sua vida, após a guerra, após o luto, após as ruínas, havia um fenômeno muito estranho, impetuoso e forte, que fez possível um grande desejo, um grande fervor e uma grande empolgação. Era a ridícula capacidade de ser capaz de pensar em qualquer coisa e pensar que qualquer coisa seria fisicamente realizada. So, Malaguzzi dares us to think that anything is possible, but he provokes our thinking about the future in other ways too. Let me mention just two. First, to remember education is first and foremost a political practice rather than a technical practice. We should always put what and why before how. We should put ends before means. Malaguzzi nos desafia a pensar que qualquer coisa é possível. Mas ele nos provoca a pensar sobre o futuro também de outros modos. Deixe-me mencionar apenas dois. Primeiro, ele nos lembra que educação é, acima de tudo, uma prática política e não uma prática técnica. Devemos sempre perguntar o que e por quê antes de como. Colocar os fins antes dos meios. Education should evolve through asking and deliberating political questions. What is our diagnosis of the times? What is our image of the child, of the teacher, of the school? What is education for? What are our fundamental values? What do we want for our children, our communities, and our society at large? Through working on such political questions, we arrive at an understanding of what is desirable, a vision of the future that we want, a prospect of utopia. A educação deve evoluir por meio das perguntas e das deliberações das perguntas políticas. Qual é o nosso diagnóstico dos tempos? Qual é a nossa imagem de criança, de professor, de escola? Para que serve a educação? Quais são os nossos valores fundamentais? O que queremos para nossas crianças, comunidades e a sociedade de um modo geral? Trabalhando com essas questões políticas, chegaremos a um entendimento daquilo que desejamos, uma visão do futuro que queremos, um prospecto de utopia. Second, to turn the desirable into practice, to work from utopia towards a real utopia, Malaguzzi reminds us constantly that vision needs backing up with intense practicality to enable its achievement. He is always asking the question, under what conditions is our vision achievable? After political practice comes technical practice, the how question. Segundo, para transformar o desejável em prática, para trabalhar com a utopia na direção da utopia real, Malaguzzi nos lembra constantemente de que a visão precisa de apoio em uma prática intensa para ser realizada. Ele está sempre se perguntando sob quais condições essa nossa visão pode ser realizada. Depois da prática política, vem a prática técnica, a questão do como. Answering that question led Malaguzzi and his colleagues in Reggio Emilia to introduce bold organizational innovations to create an integrated 0-6 education system, to insist on well-educated and well-paid teachers, to create a strong support system for schools, to install ateliers and atelieristas
in those schools, and more besides. The result is an extensive, long-lasting and dynamic system of progressive education, a system that is public and which is built on democracy and cooperation as fundamental values. Responder essas perguntas levou Malaguzzi e seus colegas em Reggio Emília a introduzirem inovações organizacionais muito grandes, a criar um sistema de 0 a 6 integrado, insistir em professores bem formados e bem pagos, criar um sistema de apoio muito forte para as escolas, instalar ateliês e atelieristas nas escolas de Reggio e muito mais além disso. O resultado é um sistema amplo, duradouro e dinâmico de educação progressiva. Um sistema que é público e é construído nos princípios da democracia e da cooperação. Tempting as it is, we should not be trying to copy, import or adopt a Reggio approach. Should not, but also cannot, because Reggio is a local educational project, the product of a particular historical, cultural, social and political context. Should not and cannot also because we must take responsibility for asking our own political questions and making our own political choices. Por mais que seja tentador, não devemos tentar copiar, importar ou adotar a abordagem de Reggio Emília. Não devemos, mas porque Reggio é um projeto educacional local, o produto de um contexto histórico, cultural, social e político bastante particular. Não devemos e não podemos, também porque temos que ter responsabilidade em fazer as nossas próprias perguntas políticas e fazer as nossas opções políticas do mesmo modo. We should seek instead to create our own pedagogical projects, following Malaguzzi by recognizing the importance, in doing so, of political practice and technical conditions, projects that are relevant to the conditions of our times, to our own contexts, to the answers we arrive at in response to political questions, projects that combine what we desire with what we have to do to realize those desires. Devemos buscar criar os nossos próprios projetos pedagógicos, reconhecendo a importância das práticas políticas e das condições técnicas. Projetos que sejam relevantes para as condições de nossos tempos, para os nossos próprios contextos, para as respostas às quais chegamos a partir de nossas perguntas políticas. Projetos que combinem o que desejamos com aquilo que precisamos fazer para realizar esses desejos. I have been engaged on some with colleagues at the London Institute of Education, and we've just published a book titled Transforming Early Childhood in England Towards a Democratic Education. We have contributions on poverty, on homelessness and poor health, and on parental leave to support employed parents, because we don't think early childhood education is a cure-all. Eu tenho estado envolvido em algo parecido com isso com meus colegas no Instituto de Educação da Universidade de Londres. E publicamos recentemente um livro intitulado Transformando a Educação Infantil na Inglaterra, em direção a uma educação democrática. Temos contribuições sobre pobreza, falta de moradia e precariedade da saúde, e licença, maternidade e paternidade para apoiar pais empregados, porque não acreditamos que a educação infantil resolva todo o problema. Rather, we should regard transforming early childhood education as part of a larger process, the renewal of the welfare state and social infrastructure left threadbare by years of neoliberal government.
The urgency of such renewal is, in the words of Matteo Lucchesi and Mario Piano, sistema dividido entre o cuidado com as crianças e a educação. Sorry, we're ready to go? Yeah, you're good to go. Oh, okay. Well, to start to resume where I lost the contact. So I talked about the policy side, the conditions we think are necessary for a transformed pedagogical side. And we argue for a pedagogy based on values of cooperation, listening, and democracy, taking inspiration not only from Reggio Emilia, but also from Portugal's modern education movement, which works across the whole education system from birth to 18 and acts on the words of Celestine Frenet that, I quote, one prepares the democracy of tomorrow by democracy in the school. Então, só para retomar onde eu estava, eu falava sobre o aspecto das políticas públicas, oferecerem condições para transformar o lado pedagógico da educação infantil. E no livro que escrevi com meus colegas no Instituto de Educação, defendemos uma pedagogia baseada nos valores da cooperação, escuta e democracia, tirando inspiração não apenas de Reggio Emilia, mas também do movimento moderno de educação em Portugal, que trabalha com o sistema educacional completo desde o nascimento até os 18 anos. E, baseado nas palavras de Celestin Frenet, entende que se prepara a democracia de amanhã, tendo democracia na escola. We argue for a pedagogy that enables all learning of all children in its full diversity and complexity to become visible and valued. We argue for a pedagogy in which assessment is a cooperative and dynamic process embedded in everyday educational experience. And we argue for a slow pedagogy that values and enables slow knowledge, allowing time to linger, reflect and revisit, and leading to deep learning, rich meaning making. As Alison Clark writes in her chapter in the book, it is slowing down the process of deciding upon meanings that is central here. This requires a researcher or practitioner to step back and wait before rushing to interpret young children's ideas, actions, and artifacts. Defendemos também no livro uma pedagogia que permita que toda a aprendizagem de todas as crianças, em sua grande diversidade e complexidade, se torne visível e valorizada. Defendemos uma pedagogia na qual a avaliação é cooperativa e dinâmica e está conectada com a experiência educacional cotidiana. Defendemos uma pedagogia lenta que valorize e permita o conhecimento lento, com tempo para refletir e revisitar, promovendo aprendizagens mais profundas e gerando sentidos mais pessoais. Como Alison Clark escreve em seu capítulo no livro, é central tornar o processo mais lento quando temos que decidir sobre os significados. Isso requer um pesquisador e um praticante que saibam recuar e esperar antes de avançarem apressados para interpretar as ideias das crianças pequenas, suas ações e seus artefatos.